A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, meus irmãos. Nós nos alegramos de estarmos aqui nesta noite. Voltando a Jequié, rapidamente. A gente, o pessoal estava falando de férias, mas eu sou um pastor aposentado. Eu às vezes acho estranho esse negócio de pastor aposentado, né? Eu estou como membro de uma igreja, eu pastoreei a Igreja Batista Nacional. Eu acho que o irmão, foi 7 anos e meio. O irmão não, o pastor, né? É o pastor que estava aqui? Se pastor Robério. É porque são 3 pastores. É isso. Pastor Júlio, aí pastor Júlio eu conheço. Eu não falei do pastor Júlio porque depois eu falo que ele é conhecido. Aí o pastor falou aqui, mas foram 7 anos e meio, não é? E eu quero desde já agradecer ao pastor. Eu não consegui ouvir, Rogério Albério, Valdério. Agora eu vi. O pastor Daniel. E eu quero assim agradecer ao pastor Daniel como pastor presidente, aos pastores e à igreja, né? E a confiança por intermédio do nosso irmão Ismael, nosso diácono, que falou com o pastor e foi aberta essa oportunidade, a porta. A gente veio passar 2 dias em Amargosa, onde a gente pastoreou, e 2 dias aqui. Nem eu pensei que seria tão rápido, né? Muito rápido. A gente está voltando para Amargosa para lá seguir e voltar para Recife. Mas é um grande prazer estar aqui com os irmãos, uma alegria. A gente está ali sendo bem hospedado. A idade vai chegando e seca mais rápido, boca, garganta, tudo. Aí tem que cuidar. Durante muito tempo pregando. Os 35 anos de ministério, eles foram divididos aqui com a Bahia e lá com Pernambuco, na Igreja Batista Alvorecer, que fica num bairro chamado Porto da Madeira, perto de Fundão. Perto de Fundão, viu, Jó? Porque eu me converti na Igreja Batista em Fundão, que ficava numa praça. Era um problema quando o pessoal ia visitar as outras igrejas. Estamos aqui com os irmãos do Fundão. Sempre levantava um que dizia assim: do Fundão não, em Fundão. Eles não gostavam, né, desse jeito de falar. Mas a gente louva a Deus por tudo. E a alegria de encontrar tanta gente, né? De poder falar com tanta gente. Hoje pela manhã eu estava ali na Igreja Batista Nacional com o pastor Júnior, Olival Júnior, e revendo o pessoal, alguns não estão, outros estavam lá, e essa bênção, né, de estarmos juntos. Eu falando assim da casa do irmão Ismael, é um problema ir para ali, porque tem ali uma chefe de cozinha, e ela tem um prazer de fazer isso, de receber. Hoje, no almoço, a gente olhou para a mesa, aí ela disse assim: vocês vão lembrar da Bahia como nunca. O vatapá e um caruru. Olhe, eu dizia: como é que a gente vem para um lugar, vai pregar, a gente almoçou um pouco tarde, não foi por causa do pessoal lá, a gente foi em algumas casas aqui, e que é a comida, né, mais quente, mas a gente queria ficar ali naquela mesa e não sair mais, e conversa. E eu estava dizendo a Jó, hoje à noite, né, eu disse assim: difícil demais foi deixar aquelas panelas voltarem com alguma coisa para ser guardada. Ela disse: à noite tem mais. Eu disse: à noite fica mais difícil, né? Mas vamos ver. Mas, irmãos, uma alegria estar aqui com vocês. Amém, meus amados? E eu quero dizer uma coisa, irmãos. É tão bom quando a gente sai de um lugar e volta, depois de tanto tempo. Quanto tempo? 24 anos fora aqui de Jequié. E é bem recebido. Eu atribuo isso ao Senhor Jesus. As pessoas lhe abraçam, pastor, a gente lembra do Senhor e tal. Isso é bom, mas a gente
sabe que é Ele que faz isso, né? Ele dá a gente esta alegria. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Nós vamos ler, meus irmãos, a partir do verso 12. Eu estava lendo assim alguns versículos aqui. Romanos 8, a partir do verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes o Espírito que vos escraviza, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos de sua glória. Pai, te damos graças por tua palavra. A tua palavra, ela é viva, Senhor. A tua palavra, ó Deus, ela se move nela mesma, pelo poder do teu Espírito. Traga a tua revelação ao nosso coração, Senhor. Faça o nosso coração, ó Pai, ser clarificado por tua palavra, Senhor. Que a palavra de vida chegue aqui a cada um de nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cultura de que todos são filhos de Deus ela traz muito problema. Você conversa com uma pessoa que não é crente, que não é da igreja, uma pessoa que não é convertida, e a pessoa, ela não vai aceitar de modo nenhum alguém dizer assim: você não é filho de Deus, eu sou. Ela não vai aceitar. Ela vai dizer que é preconceito, vai dizer alguma coisa a mais, que há assim a gente se separa e tal, por questões religiosas. Mas a Bíblia ela é categórica em trabalhar esse assunto para a nossa fé. A gente não pode levantar questionamentos sobre esse assunto, ser filho de Deus. Mas aí eu pensando que a gente pode pensar num tema, vivendo como filho de Deus. Mas como eu falaria isso para a igreja, vivendo como filho de Deus? Nós não vivemos, por acaso, como filho de Deus, meus irmãos? Você não vive como filho de Deus para que eu traga aqui algum questionamento, alguma coisa que possa fazer você ter alguma preocupação com isso? De ser filho de Deus ou não? E eu de modo nenhum quero duvidar do comportamento de ninguém, quero duvidar da fé de ninguém. Agora eu quero tratar com você do que a Bíblia ela traz para nós, de como a Bíblia ela quer nos sustentar, nos segurar nesta verdade, de vivermos como filhos de Deus.
Nós vivemos tempos em que as pessoas, elas querem ter um comportamento religioso, uma aparência. Talvez a nossa geração aqui no Brasil, a igreja de Cristo, ela está crescendo. Os problemas, mas está crescendo. E a gente ouve falar por aí sobre a palavra evangélico. Artistas, pessoas famosas, você vai lá na internet. Hoje a questão ser evangélico, o assunto ser evangélico hoje, é uma coisa que está espalhada em todo lugar no Brasil. Os evangélicos, eles decidem eleição municipal, estadual, nacional, eles decidem. Eles são importantes, as pessoas querem atrair os evangélicos. Mas os filhos de Deus, onde eles estão? Aqueles que têm o compromisso de observar o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, viver como filho de Deus, meus irmãos. E antes de entrar aqui, rapidamente, eu queria ver aí, João, eu não falei com ninguém da mídia, mas se puder botar aí, não sei se o pessoal pode ver aí, né? 1 João capítulo 3, é possível? Está ali já. Não, 1 João capítulo 3, primeira carta. Desculpa aí porque eu não falei. Primeira carta de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos tem concedido. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu vou falar desse texto aqui. Mas eu estava pensando nesse versículo, e olhando essa primeira parte dele principalmente. Veja como é grande o amor do Pai. Deus quer filhos. Deus quer ter seus filhos aqui na terra. Deus quer os seus filhos neste mundo. Veja como é grande o amor de Deus por aqueles que querem ser filhos dele. Não só dizer, viver como tais. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados, carregarmos sobre nós o nome do Senhor. Pedrinho, sim, aí aproveitar, né? Está ali o meu genro, desculpe. Tem esse costume, às vezes eu deixo de apresentar minha esposa a ela. Ela não se importa não é? Ela está ali, Cielma, Mariana e Alexandre, meu genro, e Cida, né? Cida ela é de Amargosa. A gente tem hora que não sabe se é filha ou se é irmã. Está lá junto, né? E eu louvo a Deus pela vida deles, sempre me acompanharam no ministério e me ajudaram. E meu neto, Pedrinho está com 1 ano e 11 meses. É porque a gente estava pensando só nessa viagem daqui. No dia 19 ele completa 2 anos. Um dia desses chegaram lá em casa com a carteira de identidade de Pedrinho, 1 ano e 9 meses. Se der a ele vai estragar a carteira todinha de identidade. A cabeça dele na identidade parece a cabeça de um gatinho assim. Mas com identidade. Você olha atrás da carteira dele, está lá os nomes. Elma Mariana, Alexandre Ricardo, está lá. Está lá aquela... A gente vê agora, aí a mulher chegou e disse assim, vocês tiraram a passagem dele que ele não paga? Aí não, mas ele não paga, não sei, mas ele tem que tirar a passagem dele. É como se ele não existisse. Eu olhei assim. Eu digo, ele está aí. Vai viver com ele essa energia toda, não é? E os pais dizendo, não, ele está aqui. A identidade dele está ligada aos pais. A nossa identidade como filhos de Deus aqui nesta terra, meus irmãos. A Igreja da Graça, ela é importante para a sua vida. Não é? Para Jó, para Maia, que tem vida ativa aqui na igreja com os trabalhos. Mas a identidade deles é com Deus.
E eu queria começar falando disso, de identidade. Aí Paulo diz: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para andarmos submissos a ela. Porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu um dia estava vendo, a China, ela lançou um satélite, um foguete com um satélite, tem uns anos aí há pouco, e deu problema no foguete. O satélite se desintegrou. Antes que chegasse ao destino, essa briga de satélite, um lança de cá, outro lança lá, né? Todo esse lixo espacial que está lá, ele desintegrou. E disse que um pedaço do satélite iria cair na Terra. Aí esse pessoal da internet, esses youtubers por aí, aí vai cair onde vai cair, e eles transmitindo, né, em tempo real e tal, e eles colocaram uma imagem impressionante, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eles colocaram a imagem do satélite que guia os aviões em toda a Terra. Gente, parecia uma teia de aranha, uma coisa absurda, aqueles aviãozinhos pequenos. Ele disse: olha, gente, porque eles colocaram para ver se o sinal do pedaço do satélite passava em toda aquela malha que estava ali de aviões. E aí ele disse assim: gente, todos estes aviões, uma coisa absurda, aqueles pontinhos azuis, eram aviões em toda a Terra, em todo lugar. Eles disseram: gente, isso que você está vendo é tudo avião que está agora voando, está no espaço aéreo da Terra. Mas todos eles, centenas, talvez milhares, no mundo todo. Quantos aviões levantam voo nos Estados Unidos, em Nova York? Estavam lá, todos eles guiados por satélite, por radares, todos eles. Se você tiver oportunidade, essa imagem tem na internet, você vai ver. É uma coisa de louco. Você diz: isso tudo é avião no espaço aéreo da Terra. Eles estão sendo guiados, cada um, não pode, senão vai bater no outro. O apóstolo Paulo disse: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Um filho de Deus, ele é guiado por Deus. Ele tem identidade, porque ele está numa ligação com os céus. Ele está numa ligação com os céus, meus irmãos. Aí João diz que ele veio para o que era. Eu queria pedir à irmã, se ela pudesse botar 1 João não, Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Eu queria que você lesse comigo isso. É impressionante como verso 11. Ele veio, leia junto comigo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creram no seu nome. Aí, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascidos de Deus, têm identidade de Deus, carrega a marca na sua vida de Deus. Agora você diz assim: como pode alguém que se diz que é filho de Deus, onde está essa identidade? Essa identidade, ela está logo em seguida. Verso 15 de Romanos 8. Pois vós não recebestes um espírito que vos escraviza para andardes
uma vez mais atemorizados. O verso 12 diz assim: portanto, amados, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Você nasceu de seu pai e de sua mãe. Você tem uma natureza humana. E essa natureza, ela faz você ter essa identidade, como eu falei de Pedro, com sua mãe e seu pai. Aqui na terra, você mora onde? Normalmente é filho de quem? Normalmente se pega nome de pai e mãe para se puxar a identidade. Mas o apóstolo Paulo diz assim: pois se na verdade viver de acordo com a carne, a nossa identidade, meus irmãos, não está numa vida carnal. A gente tem um problema muito sério. Esse quem somos nós? Paulo, lá em Coríntios, ele fala do crente carnal. Se tem crente carnal, tem crente espiritual. Mas ele fala do crente carnal. Crente carnal nasceu da carne, vive no pecado. Ele diz: não tem mais dívida com o pecado, porque você tem também uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual, no verso 14, ele diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele entrou em nossa vida para guiar a nossa vida, como eu disse, com os aviões. Você, por onde você for, você tem ligação com os céus. Os céus, eles se movem por você, não é apenas para lhe fazer uma pessoa assim, melhor do que as outras ou maiores, simplesmente. Mas ele se move sobre você, para que você busque essa identidade do céu. E você, o verso 15, porque vós não recebeste o Espírito que vos escraviza para andar outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito que vos adota como filhos. Paulo, quando fala esse assunto, meus irmãos, tinha na mente de Paulo a ideia da cultura judaica lá, e da cultura helênica, dos gregos, de, numa adoção, que o filho levasse o nome da família para ter comportamento parecido com o da família e que fosse herdeiro. E quando eles quando eles eram adotados, a intenção era essa. E Paulo, quando diz: vocês foram adotados para estar livre dos temores da carne. Crente, filho de Deus, ele não vive na perturbação do pecado. Eu não estou dizendo que não tem perturbação no pecado. Ele não vive. A sua vida não pode ser uma constante na concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela quer dizer desejo carnal. Mas ela tem um sentido mais forte, que é um desejo carnal desordenado. E às vezes a gente tem práticas na nossa vida, a gente está vivendo de maneira como se tivesse escravo. Você às vezes é escravizado por um sentimento, você é escravizado por um desejo, você é escravizado por um pensamento. Ganha mais forte. Se a sua carne está sendo mais alimentada, ela vai ganhar. Mas se o seu espírito está sendo mais alimentado, ele vai ganhar. Aí você vai viver a vida de quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aí você diz assim: como assim? Eu, quando estou andando, tem assim uma luzinha, tem tem aquela palavra, fica assim em cima da gente. Você está sendo monitorado? Não, meu amado. Seu coração, quando você se converte, você nasceu da água, você nasceu do Espírito, você foi gerado de Deus. A sua natureza do céu, ela fica lhe chamando para a santidade, ela fica lhe chamando para a obediência. Jesus disse: eu obedeço ao meu Pai, e se vocês me obedecerem, vocês vão fazer a vontade do meu Pai.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é que é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruta é tirada, mas toda que dá fruta, ela é limpa, para que dê mais fruto. Filho de Deus frutifica, filho de Deus cresce, filho de Deus tem identidade, e filho de Deus tem comportamento de filho de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, seus atos são de filho de Deus. Eu não vou exagerar quando eu disser isso a você. Você fica parecendo com Jesus. Um homem de gravata, todo arrumado, um traje executivo, passando pelo centro de uma grande cidade. Alguém bateu na banca de um vendedor ambulante. E tudo que ele vendia caiu pelo chão, no meio do povo. O homem ali voltou e começou a apanhar com ele as coisas. O camarada se assustou. E viu a atitude dele, um homem bem arrumado, não é bem apresentável. Aí alguém disse assim: você é Jesus? Um tom assim, por essa atitude, parar ali, ia para o trabalho, executivo e tal. Um homem simples ali na feira e coisa. Você é Jesus por quê? Por causa da sua atitude. As pessoas querem ver, meus irmãos, o andar dos filhos de Deus, o falar dos filhos de Deus. O reino de Deus tem linguagem. Sabia que o reino de Deus tem linguagem? Filho de Deus tem linguagem, você sabia? Que a vossa palavra, apóstolo Paulo, seja temperada com sal, para promover o quê? Edificação. Os filhos de Deus, eles têm um traje, que as nossas, o escritor de Eclesiastes, ele diz que sejam alvos os nossos, o quê? Vestidos, a sua roupa. Mas não está falando dessa roupa, ele está falando da nossa. A roupa faz o quê? A roupa apresenta. A roupa apresenta. Você diga assim: você está bonito. Olha, essa roupa não combinou em você. Ela lhe apresenta. Mas você tem uma roupa no seu dia a dia, mesmo no meio dessa angústia. A irmã estava aqui no início falando do tempo. A gente parece que é escravo do tempo. A gente entra de costas na igreja para sair logo, para dormir, porque tem trabalho, tem estudo. A gente está correndo, a gente está angustiado. A gente não para andar como Jesus andou. E Pedro disse, ele deixou-nos o exemplo para que sigamos suas pisadas. Tem um monte de gente querendo ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ter identidade de Deus aqui na terra. Eu identificar você é filho de Deus, porque o Espírito de Deus entrou na sua vida e fez você mudar, fez você ser o que Paulo disse, que o texto lá de Coríntios, né? Nós somos nova criação, e o nosso comportamento mostra que a gente é filho de Deus, mostra que a gente é filho de Deus, para que sigamos suas pisadas, andar como Ele andou. E como foi que Jesus andou? Vivendo as coisas do reino de Deus. Tem hora que parece, hoje o evangelho, né? É evangelho da prosperidade, é evangelho culto, é evangelho. Oh, descansa a tua cabeça, teu coração. Viva o evangelho da palavra, filho de Deus. Tem identidade aqui com a sua natureza. Você não tem dívida com a natureza carnal. Você não tem compromisso com ela. Você é a fraqueza da carne. Você não tem mais isso, meu irmão. Você tem o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida em você, que gera vida, gera renovo, gera cura, gera o restaurar de um novo tempo, de ter paz de Cristo, de vencer provações, de crer no poder da oração.
Filho de Deus se ajoelha: Senhor, ouve a minha oração, como salmista. Deus se inclina para ele, a palavra diz, ele crê, ele vence. Filho de Deus medita na palavra como o seu pão diário, que alimenta a sua vida. Ah, todo mundo é filho de Deus? Não é. Você está fazendo isso, é. Licença, viu? Estou ali olhando a hora. O Espírito de Deus que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Às vezes, minha esposa, Cielma, fica brincando com o neto. Aí diga, ele é meu Abba. Isso é porque existe umas culturas, tem umas coisas de crente, né? Crente gosta de... Crente fica inventando umas coisas, linguagem de crente, né? Tem uns grupos aí cantando, meu Abba, não sei o que e tal. Mas se você pegar o texto, você vai lá estudar ele, pega uma Bíblia de estudo. Aí você vai ver lá, a palavra Abba era como um judeu chamava o seu pai. Alguns momentos era uma linguagem comum. Era uma linguagem comum. Meu pai. Ou paizinho. Mas Jesus falou essa palavra. Paulo fala essa palavra. Mas Jesus falou essa palavra em Lucas. Eu queria que você visse comigo. Lucas 11. Lucas 11. É isso. Deixa eu ver. Jesus falou essa palavra na oração do Pai Nosso. Eita, a oração do Pai Nosso. Eu vou olhar aqui. Dá para ver, querida? Vê aí a oração do Pai Nosso. Veja aí, por favor. A oração do Pai Nosso não é, né? É a oração modelo. Os irmãos sabem. Quando ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quando Jesus faz na oração, essa oração, ele usa a palavra Abba. E alguns escritores, né? Não, é Pai, a parte de Pai, é a primeira parte da oração. É Pai Nosso. Pai, aquela palavra Pai, está aqui, né, os irmãos? Ela é Abba, lá, nesta oração. Por que Jesus usou essa palavra Abba lá? Era uma palavra comum entre os judeus, por que ele usou? Alguns escritores dizem, ele queria que os seus discípulos usassem a palavra Abba. Mas usassem a palavra Abba no sentido que Paulo usou. Meu paizinho. Mas você, quem tem seu pai, quem não tem, me diz meu pai. Alguns momentos você diz assim, ô meu paizinho. Você dá um beijo nele. E você, assim, aquela coisa no seu coração, você lembra, meu pai é falecido, eu me lembro dele, o carinho dele com a gente. Ele me pegava pela mão, me vem essa lembrança. Aí, se eu pudesse hoje, eu continuaria dizendo assim, meu paizinho. Mas com Deus, quando eu digo meu paizinho, é como se eu estivesse dizendo, como tu estás na minha vida. João lá, quando a gente leu, que amor o Senhor teve por nós e nos considerar filho, somos filhos. E o nosso Abba, Ele tem intimidade conosco, então tenhamos com Ele. Cheguemos-nos a Ele, aprendamos, meus queridos, a dizer assim. O Espírito, por intermédio do qual vem um clamor na nossa alma. Eu tenho pai. Eu posso parecer pequeno, tenho um pai nos céus. Pai, santificado seja o teu nome. Reconhecer a santidade, reconhecer a glória dele. E Êxodo 20 diz, para a gente não tomar o nome do Senhor em vão.
E tem hora lá em casa que o pessoal está brincando assim: ah, Jesus, meu Pai. Eu digo: olha, vocês estão percebendo que vocês não estão falando o nome de Deus com um propósito bíblico, espiritual? As pessoas às vezes estão falando o nome de Deus. E o judeu, para escrever o nome de Deus, ele não escrevia com a mesma caneta, a pena, né? A tinta lá. Ele mudava porque o nome de Deus, eles tinham um temor pela santidade. Aí Jesus diz assim: quando começar a oração, Senhor, ensina-nos a orar. Quando começar a oração, saiba que você tem um Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, pão nosso. E você vai, e a sua fé, ela aflora, ela flui. Por quê? Porque a intimidade com o seu Pai, ela vai ficando algo tão real. Se ela é no seu quarto, no momento da oração, se ela no momento que você está chorando, se ela no momento que você está triste, se ela é naquele momento que você diz assim: rapaz, eu não estou parecendo filho de Deus, e Ele por compaixão, ouve essa palavra sua, vê sinceridade no seu coração, Ele está vendo que saiu um aba de dentro da sua vida, e você quer viver essa experiência de filho de Deus, viver como filho de Deus. Verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. Somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiro de Deus, corredeiro de Cristo, realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos de sua glória. Meus irmãos, eu quero se a nossa irmã ali, ela pudesse colocar João 3, Jesus falando com Nicodemos. A gente está encerrando aqui já. João 3, Jesus falando com Nicodemos, capítulo 3. Verso 12 e 13. Se falei, eu vou ler ali. Se falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se falar de coisas celestiais? O outro: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Quem é que sabe das coisas do céu? Não é assim, as nuvens, né, que a gente vai voar como anjo lá, todo mundo voando. Não é isso, não. É conhecer a glória dos céus que veio sobre nós. É conhecer aquele amor de 1 João, veio com grande amor. É conhecer a restauração. É conhecer, é saber que Ele nos tirou do pecado. Paulo diz: Ele nos tirou das trevas. É esse poder que restaurou minha vida. É que eu estava morto e revivi pelo poder da glória, da graça. É Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. É Jesus ressuscitando. É Jesus vivo, é vida de filho de Deus, de herdeiro. Esse herdeiro daqui não é do carro do ano, nem de roupa, nem de casa, não. É herdeiro da vida do reino. E tem alguns crentes que eles dizem: e eu ouço muito crente, até uns crentes maduros, viu? Uns crentes bonzinhos. Ele diz assim: não tem vida eterna aqui na terra. Ora, você precisa ler o capítulo 3 de Efésios. Espera aí, para eu não correr risco de errar aqui. Efésios, capítulo 3. Não, desculpem, capítulo 1, é isso. Bendito, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com por favor, vamos ler juntos ali? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que são religiões celestiais? O que são regiões celestiais? É o que Jesus falou para Nicodemos: só quem fala do céu é quem veio do céu. Você viu, quando eu voltei aqui em Jiquié está muito mudada, é outra cidade.
Aí Maia veio ali por trás da exposição. Eu digo, misericórdia, isso aqui era mato. A gente vinha no Parque de Exposições, na época daquelas festinhas, eu levava os meninos, era mato aquilo, mudou. Eu vou voltar lá para o pessoal dizer, rapaz, Jequié é outra cidade. Eu posso falar de Jequié quando eu voltar para Recife, para Olinda, porque eu vim em Jequié. Quem fala do céu é Jesus que veio do céu. Jesus é o homem que veio do céu aqui para a terra. Quer dizer, ele veio como homem aqui na terra, ele se fez homem, que o verbo se fez carne. E quando ele chegava com os discípulos, ele falando ali para ele de coisa do céu. Olha, as bem-aventuranças, né? Vocês não podem fazer como os fariseus fazem. A oração de vocês não precisa ser na praça. Aprenda a perdoar, isso é coisa do céu. É difícil perdoar. E Jesus disse assim, olha, é muito fácil perdoar. Jesus disse não. Jesus disse, perdoe. Perdoe seu irmão como quem nos perdoou? Como Deus nos perdoou em Cristo. E como foi que Deus perdoou a gente em Cristo? A gente não sabe disso? A gente sabe, a Bíblia diz. Ele nos perdoou em Cristo, quando Cristo entregou a sua vida para morrer por nós. Só tinha um jeito para a gente, ele morrer por nós, ele fez isso. Ele deu a sua vida por nós. Isso é coisa do céu. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que foi que Cristo herdou? O que foi que Cristo herdou? O que foi que Cristo herdou? Cristo herdou a vida eterna, não para Ele, porque Ele é a própria vida. Ele herdou a vida eterna para nós e Ele herdou a glória. A glória que Ele disse o que lá no capítulo de João, capítulo 14, Ele disse assim, vou preparar lugar para vocês estarem perto de mim. Eu vou para o Pai e vocês vão estar perto de mim. A gente vai estar perto do Pai. Jesus já foi. Jesus ressuscitou, subiu aos céus. Ele disse, vou para o Pai. E se eu for preparar lugar, levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu entendo esse texto que a gente já está vivendo essa intimidade, essa proximidade. Claro que isso vai ser em plenitude. Esse corpinho aqui, a gente vai ser liberto dele, ainda não foi redimido. Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ainda tem sofrimento, ainda tem dor, mas tem coisa maior do que o sofrimento e que a dor. E eu vou encerrar aqui com isso. Aleluia por isso, meus irmãos. Verso 18, eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam. A glória revelada, ele está falando da plenitude, dos céus em plenitude. Mas herdeiro tem herança. Jesus já tomou posse da herança. Eu posso nesta noite afirmar para você, viver como filho de Deus, ter identidade como filho de Deus, de comportamento de filho de Deus, e ser herdeiro de Deus, é para nós. Eu não preciso me gloriar. Eu posso, às vezes, em alguns momentos, achar que eu sou a pior pessoa dessa vida. Mas o Espírito que testifica em mim, diz que eu, como filho de Deus aqui na terra, o reino de Deus, Jesus disse que está em mim, e que eu estou nele. Você é cidadão do reino dos céus, filho de Deus e herdeiro. Viva isso. Pastor, às vezes, você que entrou aqui nesta noite, pastor, eu estou passando lutas, provações, angústias na minha vida. Você é filho de Deus. Pode dizer a Ele, Senhor, como teu filho, eu quero que a tua graça, ela me abrace. Como menininho, eu dou umas carreirinhas ali em Olinda, né, para cuidar da saúde, tem que cuidar. Aí um dia eu vou passando perto de um pula-pula,
que tem lá. Aí tinha o menino pulando. Aí o pai, isso foi rápido. Aí o pai disse assim: olha, já terminou, vamos sair. O menininho, bem pequenininho, uns 2 anos, coisa assim. Aí ele: não, pai, deixa eu ficar mais um pouquinho. E o pai cheio de vida. Aí: não, vamos sair. Aí deu um abraço bem carinhoso. Ele: não, deixa eu ficar mais um pouquinho. Ele queria ouvir isso, pai. Aí ele: pode ficar. Ele queria ouvir isso. Deus quer ouvir de você, que você fale a Ele: meu Abba, e fale o que essa palavra significa: intimidade verdadeira. Você saber entrar na sua presença, você perceber que os braços dele são reais na sua vida, que as coisas do céu são para nós, nos abençoou com bênçãos espirituais, celestiais em Cristo Jesus. Isso não é fantasia aí, é de espiritualidade, de um grupo, de outro. Isso é vida de filho de Deus, de um pai que ama e quer às vezes dizer: você está errado. Hebreus 12 diz: o pai que ama, ele corrige o filho, porque ama. Às vezes dói. Tem uns pais, umas mães que priva a criança de alguma coisa, porque está errado, né, a criança? Você não vai fazer isso. Aí o menino chora: cala a boca, não chora, deixa o menino chorar pelo menos, porque doeu. Isso é correção. Deus está corrigindo a vida da gente, para a gente não errar. Às vezes até é uma coisa muito dura, mas depois Ele mostra que Ele é Pai. Ele sabe estender a mão para o filho, pega ele e abraça. Ele sabe fazer isso. O Espírito testifica, o nosso Espírito, somos filhos de Deus. O que é isso? Isso é intimidade, isso é conversa, isso é relacionamento. Se tem uma coisa que Deus deseja dos seus filhos, é relacionamento. É a gente aprender a ter aquela percepção das coisas celestiais. Eu tenho um pai nos céus, é verdade, mas Ele está aqui com você, que entrou por essas portas, está sentado nessa cadeira. Ele está lá com você. Você é filho na sua casa, no seu quarto, quando você vai para o trabalho, naquele dia mais angustiante, parece que tudo acabou, parece que é o fim. Que dia terrível, que catástrofe, que calamidade. Ele está com você, porque Ele é Pai, Ele é Abba. Você é filho, tem natureza de Deus em você. Adoção aqui não é como a ideia de adoção qualquer, não. É adoção, mas a gente foi adotado e tal, e coisa, não tem direito. A adoção não é essa. A adoção que Paulo fala aqui, a intenção da lei ali era dar ao filho poderes, dar ao filho herança, dar ao filho um nome. Teve um nome que foi invocado sobre a minha vida. Onde eu estiver, se eu errar, Ele vai me corrigir, porque esse nome tem peso na minha vida, no meu coração. Eu sou de Deus, filho de Deus, para viver como tal. E que o Senhor, Ele nos abençoe nesta noite. Eu queria orar por você.